Oi, Fê. Oi, Vi. Tudo bem por aí? Tudo certo? Você está conseguindo me ouvir direitinho? Tá bom aqui a imagem? Tá tudo certo. Eu só tô tentando achar um ângulo que não fique muito na claridade aqui. Tá. Enquanto isso, a gente vai deixando o pessoal entrar aí. Tá bom, fechou. Ô, pai, teve que estudar muito por aí então, Vivi? Olha, aliás, ontem eu fui dormir às 2 horas da manhã, Uhum. porque cada dia é um tema diferente, né? Então, eu acho que eu nunca estudei tanto de coisas fora da área assim, igual eu estou fazendo agora, viu? Imagina. Mas tá bem interessante. Ô, Fê, tem algum outro ângulo legal aí? A claridade da sua janela tá pegando bem no seu rostinho. Eu vou pegar o tripé aqui, só um minutinho. Tá. Pai. Arma o tripé pra mim, por favor. Se eu ficar nesse ângulo, tá bom? Tá ótimo. Então tá bom. Tá bom? Vou instalar um tripé aqui só pra eu não precisar ficar segurando o celular. Beleza. Todo mundo tem. Enrolando, tá montando. Onde você quer? Aqui, ó. Se soubessem a estrutura que tá rolando aqui para colocar esse tripé. Eu já arrumei um aqui agora que eu tô me achando a repórter, né? Eu tô me achando. Você sabe que uma das opções minhas na época da faculdade foi jornalismo, né? Olha só. E que depois que eu entrei, que eu passei para a educação física, que era o que eu queria, depois eu falei, gente, o que eu vou fazer com jornalismo? Eu não sei nem falar na internet, essas coisas, né? E olha o que eu estou me deparando hoje. Pois é, mas olha só que interessante. Para você estudar jornalismo, você estuda a base da comunicação social, que é a primeira base do curso que eu fiz, que é Relações Públicas. Então, antes de qualquer Olha. coisa, a base de todo mundo é comunicação social. Para a gente entender como se posicionar, como comunicar. E até eu achei. Agora vou colocar aqui, vamos ver se vai. Tá bom esse ângulo, Vi? Tá me ouvindo? Tá ótimo, tá muito bom. Show. Então, ô Fê, eu vou só puxar já o assunto que a gente veio, depois, se você quiser continuar me explicando mais sobre essa base da comunicação aí, eu quero. Pode mandar bala, Vi. Hã? Pode Tá mandar bala. bom? Então, beleza. Fê, primeira coisa, eu quero agradecer você, tá? Por ter aceito o meu convite, uma pessoa que trabalhou com a gente no início da Projeto Vida e sempre que a gente precisa, a gente corre atrás. Quero agradecer imensamente mesmo, de coração, por você ter aceito e por poder transmitir um pouquinho do conhecimento seu aí, porque é muito grande, você estudou bastante também, apesar de ser tão nova, mas tem uma bagagem aí absurdíssima de conhecimento. Então, meus sinceros agradecimentos, viu? Ina, obrigada a você. Eu tinha até anotado para falar sobre isso. Isso era um fato engraçado, que hoje eu estou aqui para falar justamente sobre fluxo financeiro, finanças de uma forma mais leve.
Mas é muito interessante porque um dos momentos no qual eu comecei a fazer isso foi justamente com a Projeto Vida. Foi um dos primeiros fluxos de caixa operacional que eu montei sozinha, que eu ajudei a estruturar. Então, estar aqui também é parte de um orgulho meu nisso tudo. Então, prazer estar aqui também. Se você quiser começar fazendo algumas perguntas que eu sei que você anotou, ou se você quiser que eu comece contando um pouquinho, falando um pouquinho sobre as coisas, você que manda. Tá, eu fiz um roteirinho aqui para a gente tentar seguir por conta do tempo que o Instagram dá para gente, mas o que você achar que vale a pena acrescentar, fique à vontade, tá? A primeira anotação minha foi a seguinte, que neste período permite momentos ainda mais profundos de reflexão, né? E que a gente poder olhar agora com o tempo sobre os nossos gastos, os hábitos de consumo, é uma boa hora, né? Só que por onde começar, Fernanda? Por onde começar a ver o que o que a gente pode manter, o que a gente não tem que cortar? Como começar todo esse planejamento financeiro agora? Olha, eu acho que a primeira coisa, a primeira análise que eu faço é que nesse momento a gente está um pouco menos exposto a impulso de consumo que a gente naturalmente teria se a gente estivesse na rua, se a gente estivesse no shopping, porque a maior parte do consumo e das compras do ser humano em geral são quando ele está diretamente exposto àquilo. Porque compras de internet, por exemplo, elas levam um tempo. Existe uma questão de cultivar a pessoa, de sensibilizar a pessoa, para depois você conseguir fazer com que a gente chama de lead, com que esse lead esquente e ele vire uma conversão, que é efetivamente uma compra. Então, o caminho digital, ele é mais longo. Então, eu acho que esse momento ele acaba facilitando, porque a chance da gente gastar mais, apesar de estando em casa, é muito pequena, porque a gente está menos a coisas que fariam parte do nosso dia normalmente. Então, a primeira análise que eu acho interessante fazer não é nem por onde começar a cortar, mas colocar num papel, colocar numa planilha tudo o que você gasta. Porque você não consegue começar direto por onde você tem que cortar. Primeiro você precisa entender tudo o que você consome. Que tipo de compra você faz, que tipo de compra você deixa de fazer, que seria importante. Então, essa é a primeira parte. Coloca tudo no papel, antes de analisar o que cortar e o que não cortar. Eu acredito que até para dar continuidade, assim, num processo que, ok, eu planilhei tudo o que eu gasto no meu dia a dia. Aí você tem que analisar o que são custos recorrentes que você tem, mas que você não pode cortar. Se você mora de aluguel, você não tem como deixar de gastar com aluguel. Você não tem como deixar de gastar com condomínio, água, energia. Então, essas coisas, elas servem para a manutenção da sua vida, assim como a alimentação. Agora, custos que normalmente a gente faz. Eu queria um óculos que eu vi não sei aonde. Então, assim, agora, esses impulsos eles já estão reduzidos. Então, o que é excesso, no fundo, a gente sempre sabe o que é excesso, né? Então, eu acho que é muito importante nessa fase, antes de mais nada, a gente ser honesto com a gente mesmo em relação aos nossos gastos, porque essa é a parte mais complicada, na realidade, de falar de finanças, porque isso mexe diretamente com uma questão psicológica nossa. Então, o hábito, a cultura, e a gente tem uma tendência de levemente ignorar toda vez que uma situação fica difícil, né? Eu estava até pensando, no momento que eu estava fazendo aqui os tópicos sobre os quais eu ia falar, de uma coisa que é muito interessante, porque quem aqui não deveu para banco, não deveu
para alguém até hoje na vida. Eu tenho 30 anos. Já tive a minha parte de dívida também. Então, não é o momento de crise que faz com que a gente se encolhe, tá? Na realidade, o nosso hábito, é a nossa cultura, e cultura não em termos de país, tá? É uma questão pessoal essa. São as nossas crenças, o que a gente acabou construindo na vida. Mas isso tem uma interferência direta. Então, eu acho que esse momento, antes de mais nada, é um momento da gente ser muito honesto com a gente mesmo em relação ao que a gente gasta e a nossa relação com o dinheiro. Porque a tendência que a gente tem é de que quando a gente sabe que as coisas vão ficar difíceis ou que a gente entrou no vermelho, a gente não quer olhar o saldo da conta. Não quer mexer com isso porque aquela realidade é tão difícil que a gente não quer lidar com ela. Deixa para quando virar um problema. E é aí que mora a maior dificuldade. Porque a hora que vira um problema, você tem que buscar outras alternativas que muito provavelmente não seriam necessárias num primeiro momento. E você tocou num assunto interessante aí, que realmente é esse medo de olhar para a finança, né? Que é um tema que a gente tem que olhar mesmo, só que não é bom, né? Só que a gente, hoje, a ideia é de trocar esse bate-papo com você exatamente para tentar fazer com que a gente possa olhar de uma maneira mais leve, né? Porque tem o problema? Tem. Então, ou então, quem não tem, tem que se programar para que isso não vire um problema, né? Porque muitas pessoas aí se programam ou se programaram, então aguentam passar por essa pandemia, por essa fase sem estar trabalhando. Agora, a maior dificuldade é daqueles que não se programam, né? Eu também, já com 38 anos, já tive a minha fase aí também. Já tive fases de pessoas quererem me ajudar e eu olhar, mentir, sabe? Esconder ali na hora de pôr no papel, porque era para mim vergonhoso. Falar, nossa, olha o tanto que eu tô devendo, né? E eu passar isso para a pessoa, mentindo mesmo, escondendo os fatos. Daí a pessoa virava as costas, eu ia lá e preenchia tudo, né? Aí eu falava, meu Deus! Então, assim, e não foi uma vez que eu tentei fazer isso, não foi duas. E assim, e ainda tô tentando, e sei que fazendo isso, o caminho é o melhor a ser feito, é o mais seguro e o mais tranquilo. Só que assim, ainda dá aquele medo, né? Tipo, vai indo, vai indo. A hora que acontecer, é isso aí, a gente vai ver o que faz. E sabe qual que é a dificuldade da gente deixar chegar nesse ponto? Que a gente perde o controle muito rápido. Porque às vezes é inevitável ter um gasto que você não estava planejando, uma despesa maior do que você tinha colocado no orçamento. Só que quando você deixa de olhar isso, você não consegue criar alternativas para sair disso. E finanças, na realidade, é nada mais do que isso. É a gente criar o hábito de olhar e, a partir daí, encontrar a solução. A gente só consegue encontrar a solução para aquilo que a gente olha. Se a gente não olhar para as nossas finanças, a gente não tem como fazer isso. Claro que tem pessoas que conseguiram se programar porque já faziam isso normalmente. Só que essa é a menor parte das pessoas na realidade. Tá? Porque, no geral, ninguém estava pronto para esse baque de uma vez. Então, tem algumas coisas que devem ser aliadas. A gente passou agora da fase de férias, que a pandemia deu para a gente a sensação de que estaria vivendo, para a gente entrar num momento que a gente tem que criar soluções. Então, assim, além da gente organizar o nosso fluxo financeiro, a gente tem que entender que outras alternativas a gente tem que buscar
no que a gente faz no dia a dia para ter alguma outra renda. E essa é uma coisa muito interessante, porque eu vejo isso também como um momento de desapego daquilo que não serve mais, daquilo que você não usa mais e que só está acumulando espaço na sua casa. Essas coisas elas podem ser vendidas, tem vários canais hoje em dia que facilitam isso, seja OLX, seja enjoei.com, enfim, alternativas. Essas são alternativas para ajudar a criar um fluxo financeiro. Agora, uma coisa que é muito interessante, para a gente lidar com a ansiedade, muitas vezes falam para a gente o seguinte: deixa para Fernanda do futuro resolver esse problema quando ele chegar. Só que com finanças não existe muito esse espaço, não existe esse gap de você esperar alguma coisa chegar. É ao contrário, você tem que passar a fazer exercícios daquilo. E por que é importante a gente colocar em algum lugar, que seja no papel, que seja numa planilha, o que a gente gasta e o que entra de dinheiro? Para a gente entender se vai faltar, se em quanto tempo eu ficar sem trabalho, por quanto tempo eu consigo lidar com aquilo. Porque aí a gente vai entender qual é a entrada de dinheiro que tem que acontecer, até mesmo se chegar a necessidade da gente ir captar um empréstimo no banco, que a gente saiba quanto de dinheiro vai precisar e que a gente não esteja desesperado para fazer isso. Porque nesse momento do desespero são as piores negociações de taxas de juros bancários, de parcelamento. Então, não chegar nesse desespero é o ideal. E para não chegar no desespero, a gente tem que olhar com carinho para as coisas que a gente gasta. E aí, nisso, eu acho que tem algumas dicas básicas. Não trate de finanças dentro do seu quarto. Vá em algum lugar que vai permitir que você mantenha o foco naquilo que você está fazendo. Vá em algum lugar que você consegue buscar todas as informações. Seja na sala, seja no escritório, mas não faça isso dentro do ambiente em que você dorme, do ambiente em que você relaxa, porque a tendência de você deixar de prestar atenção ou fazer daquele momento muito tortuoso é muito grande. Isso não é interessante, porque finanças não devem ser sofridas. Elas devem ser entendidas como parte da realidade e daquilo que faz a vida continuar, a gente se movimentar, a gente se alimentar. Então, essa é a primeira dica. Eu acho que a segunda dica, fazer isso durante o dia. Não é legal tratar de dinheiro à noite. Por quê? Você já passou o dia inteiro o cansaço que você tinha que viver, as relações que você tinha que viver, os estresses ou não. Então, quando a gente faz isso, seja no período da manhã ou logo depois do almoço, a gente tende a estar mais focado naquilo e a gente tende a não problematizar excessivamente esse momento, tá? Não existe exatamente uma dica específica de uma planilha que vai salvar a vida de alguém. Não é isso. É muito mais, como eu já falei anteriormente, a honestidade que a gente tem de tratar aquilo. Porque a gente não está mentindo para ninguém se não for para a gente mesmo, né? Então, eu acho que isso é muito importante para evitar um problema. Você pode não ter um problema ainda, mas para evitar ele, você precisa olhar, você precisa planejar. Por exemplo, vai receber o 5º dia útil vai ser semana que vem. No momento em que você receber aquilo, você tem que planejar qual é a sua saída obrigatória aquele mês. Quais são as coisas que você tem que pagar naquele mês, as funções que você tem que cumprir. Básicas ou não, mas enfim, quais são as suas obrigações? O que sobrou daquilo, nesse momento que a gente está, não vai pro, então tá bom, esse dinheiro tem que gastar. Não. O que sobrar vai ficar pro mês seguinte. Por quê?
nesse momento de incerteza, a gente foca nas coisas que são essenciais. Não quer dizer que a gente não deve se divertir, que a gente não deve pedir uma pizza de vez em quando, alguma coisa assim. Não é isso. Mas nesse momento específico, a gente precisa ter um controle maior das decisões que a gente toma. De novo, não é férias. Apesar de muitas vezes a gente ter a sensação, por ser um momento divertido, que a gente pode estar mais em casa, estar com a família, não é férias. Então a gente tem que tratar como um trabalho que está sendo realizado dentro de casa. E eu achei até muito interessante ontem a live que você fez, porque vocês falaram, inclusive, sobre a questão de que, nesse momento, as pessoas que não eram felizes nos trabalhos que elas tinham que procurar outra coisa, né? A vida está dando essa chance de fazer essa transição. Então, é uma coisa muito importante, é um gancho muito legal, porque, além da gente analisar as finanças que a gente tem que encontrar nessas finanças as oportunidades que a gente quer gerar. Aonde a gente quer chegar, porque num momento, esse estado que a gente vive de pandemia e tudo mais, ele vai passar. E o que a gente construiu nesse período, né? Então é muito importante a gente ter feito alguma coisa, a gente ter se estruturado até para o nosso futuro, para a gente fazer as transições que a gente quiser fazer e ter condições, inclusive financeiras e psicológicas para tal. Boas dicas mesmo, Fê. E realmente é bem por aí, né? Agora o que vai entrar é a hora de sentar e avaliar, né? O que vai dar para pagar, o que não dá, o que nós vamos ter que renegociar, que vai ser um próximo ponto que eu vou tocar aí com você. Mas antes de tudo isso, o autoconhecimento e a consciência que permitem também que o consumo, como você mesmo disse, seja mais responsável, né? Da gente agora avaliar. Mas como que eu sei o que priorizar? Você falou de aluguel, você falou de condomínio, né? Assim, mas tem coisas por exemplo, há um psicólogo ou então uma aula de inglês. Como que eu poderia organizar isso, já que não é tão prioridade, mas que é fundamental também um psicólogo nesse momento, né? Como que você sugere aí para organizar? Esse psicólogo entra no que seria essencial? Sim, essa pergunta é excelente, porque eu acredito no seguinte: a gente tem que fazer essa organização do que é essencial, de quais são as nossas obrigações, mas de forma a manter a nossa sanidade mental no meio disso tudo. Então, tudo que envolver saúde, bem-estar, precisa sim ter um lugar como gastos relevantes na vida. E assim, a gente tem as obrigações de aluguel, condomínio e essas contas recorrentes, sim, mas existem contas dentro dessa base que elas são negociáveis também, né? Existe a possibilidade de a gente conversar com o locatário, conversar no condomínio, enfim, existem exercícios que a gente pode fazer nesse sentido. E eu, com certeza, acredito que os investimentos direcionados para psicólogo, direcionado para saúde, para exercício físico, para uma boa alimentação, eles são essenciais, porque eles permitem que a gente mantenha essa sanidade mental no dia a dia. Então, são gastos que eles são importantes também. O Fê, mas e assim, nunca é tarde para começar, né, fazer esse planejamento. Mas como que eu me programo? Existe algum aplicativo, ou pode ser no papel, ou pode ser no Excel, do jeito que a pessoa se enquadrar ali? Como que a gente organiza tudo isso que você está falando e põe no papel? Ou num aplicativo? Sim, existem alguns aplicativos, sim, tá? Eu acho que para algumas pessoas pode ser interessante, porque
facilita a visualização imediata das coisas. Assim como aplicativos bancários que você consegue entrar, olhar na hora o seu saldo, olhar o quanto você gastou de cartão, enfim. Então, existem sim aplicativos. Depois eu vou mandar para você, se você quiser compartilhar também com as pessoas. Mas existem alguns aplicativos que são pagos e alguns que exigem um pouquinho mais de compartilhamento de dados. Aí vai do que a pessoa está disposta a fazer também, tá? Porque esses aplicativos, eles de alguma forma, eles vão precisar das informações do que você consome, do que você deixa de consumir, enfim. São uma ferramenta interessante. Eu particularmente gosto bastante da planilha de Excel. Também vou mandar um modelo para você mandar para as pessoas que tiverem interesse. Então, gente, quem quiser depois pode pedir para a Vivi, que eu vou compartilhar com ela uma planilha que a gente utiliza para fazer isso. Facilita bastante a vida. Só que tudo isso exige disciplina da gente. Porque a gente vai ter que alimentar essas informações. Existem aplicativos que unem, por exemplo, as informações dos seus dados bancários, da sua conta corrente, com as informações de gasto do dia a dia. Tudo bem. Mas ainda assim, existem aqueles gastos que são por fora, né? Que não estão no cartão de crédito. Então, por exemplo, você está com dinheiro vivo, você foi na padaria e gastou R$30. Aonde que aquilo ali vai ficar computado? Então, de uma forma ou de outra, mesmo que a gente tenha tecnologia, aplicativos, sistemas a nosso favor, a gente também tem que ter disciplina de fazer isso. E não olhar como uma coisa ruim, mas realmente um hábito. Porque quando a gente se força a fazer isso, eventualmente isso se torna natural e deixa de ser sofrido tratar daquilo, né? E eu só não sou muito a favor do papel, porque o papel eu acho que a gente pode perder muito facilmente, e se perder, né? Então eu acho que é importante alguma coisa bem visual, para que você consiga somar os gastos de uma vez, saber os valores que foram gastos. E o mais interessante disso é que aí você consegue projetar. Uma vez que você lança os seus gastos de um mês, por exemplo, a replicabilidade ela é muito fácil. Você já consegue entender no mês seguinte quais vão ser os seus gastos e nos outros meses, por assim dizer. Então, eu particularmente tenho o hábito de utilizar planilha. Para mim é um método que funciona. Como exercício físico, cada um tem que achar a atividade e a forma de preencher dados que for melhor. Então, que seja um aplicativo, que seja uma planilha ou que seja um caderno, nada de folha solta, mas que seja um caderno no qual a pessoa pode anotar tudo que ela gasta e tudo que entra de... Mas independente da circunstância, a disciplina de preencher as informações é essencial. Até mesmo porque, quando se trata de dinheiro vivo, se você não faz as coisas na hora, você vai esquecer. E muitas vezes não é maldade, é simplesmente esquecer a vida no dia acontecendo. Então é importante ter essa disciplina, esse olhar focado no que você tem que construir. Eu sou a prova viva aí que eu tive algumas oportunidades de usar uma planilha de Excel, só que eu não deu certo para mim, né? Porque eu não tenho essa disciplina de ir lá, pegar o notebook, abrir, ou então depois falar, depois eu faço isso. Daí depois passou, então tem que ter disciplina. Hoje eu tenho um aplicativo que é gratuito, que eu sigo porque hoje, principalmente agora em casa, ou até quando eu estou trabalhando. Se eu não estou trabalhando, o celular está comigo 24 horas por dia. Então, é muito mais fácil eu pegar ali, e ele também avisa, né? Você não está anotando
nutrindo a sua planilha, vai lá, não esqueça disso. Então, eles dão algumas dicas, a gente fala, opa, vou lá. Daí está facilitando, não tem o 100% ainda da disciplina. Acho que é uma coisa que na hora que todo mundo olhar e realmente sentir a importância, ver a importância do que isso pode fazer nas nossas vidas, é fantástico, né? Parece mágico mesmo. E até dentro disso, eu acho que tem uma dica que é muito importante. Todo aplicativo de banco tem a possibilidade de você habilitar o envio de mensagem automática em todos os gastos que você faz no cartão. Então, seja débito ou seja crédito. Por que isso é importante? Muitas vezes, quando a gente gasta no cartão, a gente tem a sensação de que aquele dinheiro não saiu de nós. Então, naquela falsa esperança de que, eu vou tentar mais um pouquinho, eu não sei quanto tem, mas eu vou tentar mais um pouquinho. E aí, a hora que a gente vê, fez um rombo no cartão de crédito, ou entrou no cheque especial. Então, ativem nos celulares de vocês, nos aplicativos bancários, essas notificações, porque elas facilitam. Você recebe instantaneamente a mensagem daquilo que foi gasto. Aquilo é bom, inclusive para você ter a noção de que o estabelecimento passou o valor correto da sua compra e te permite ter um controle maior do que os gastos que você tem. E aí, quando você puxa aquela lista de notificações no seu celular, ela vai estar ali o dia inteiro. No dia seguinte, ela vai ser zerada nova lista de notificações? Sim. Mas aquilo lá vai aparecer para você o tempo inteiro. Então, você, pelo menos, vai ser visualmente lembrado daquilo que você investiu, daquilo que você gastou, sendo essencial ou não. É muito importante que seja visual. Quando a gente não tem o hábito, quando a gente tem que construir uma disciplina que ainda não existe na gente, é muito importante que a gente faça isso por meio do que é visual. Né? Tem até aquela questão de que o que não é visto não é lembrado. Pois é. Sim. Tende a fingir que a gente esqueceu. Então, a gente precisa... Acho que essa é uma coisa que me ajudou muito no dia a dia, porque aí você olha o tempo inteiro. E tem algumas, por exemplo, eu uso muito Uber 99, agora não tanto, né? Porque eu tô fazendo home office, seguindo a quarentena direitinho. Mas esses aplicativos todos, eles mandam mensagem por e-mail pra gente. Essas notificações também aparecem no celular. Então, assim, tudo que for visual, tudo que puder dar esse gatilho para a gente ter o hábito de olhar para finanças, é importante. Ajuda a gente no dia a dia, ajuda a construir essa disciplina que a gente não tem e não tem naturalmente, né? Não, de novo, não por maldade, não é essa a questão. Mas porque a gente não veio desde sempre sendo disciplinado a isso. Hoje em dia não existe uma matéria na escola que trata sobre finanças de casa, que trata sobre empréstimos, sobre financiamento de casa, de carro. E são coisas que estão no dia a dia da gente, né? Então é bastante importante. Eu achei muito legal que você conseguiu se adaptar ao aplicativo. O aplicativo também dá os puxões de orelha em você quando é necessário, ausente. E essas notificações bancárias também são essenciais, pelo menos foram muito essenciais para mim, porque torna tudo mais visual. Sim, e quando você pega ou a planilha de Excel, ou até o aplicativo, que você olha lá, né? Porque eu, como autônomo, eu não consigo, eu não sabia até alguns meses atrás quanto que você recebe. Quanto que você gasta? Não sei também. Porque era assim, era tipo, entrou, pagou, né?
E então, até um dia que eu falei, não, espera aí, quanto que eu recebo? Né? E eu fui colocar isso. Aí na hora que você coloca as contas, realmente você fala, meu Deus, né? Como que eu estou conseguindo seguir desse jeito? É onde você vai falando, eu estou precisando realmente de comprar um tênis novo, né? Eu estou realmente precisando trocar o meu celular agora. Não dá para esperar um pouquinho, ó. Tal mês vai acabar a prestação de tal coisa. Então, são formas para a gente conseguir ver a curto prazo e a longo prazo também o que vai melhorar, o que vai sair de conta, o que vai entrar de contas, né? Porque agora mesmo, nessa quarentena, eu vejo aí nos jornais, na internet, que o governo ele vai facilitar de algumas formas para o microempresário sobre financiamentos, essas coisas, que vai, o banco vai dar 60 dias para pagar, mas vai chegar esses 60 dias. E aí, a hora que chegar os 60 dias, eu vou ter esse dinheiro para pagar? Né? Adianta só eu ficar jogando as contas para frente e depois a gente vai parar e vai avaliar de novo, né? Então, ter essa ideia já planejada de como agir, eu acho que é muito importante mesmo. O Fê, já puxando o gancho aí, que empresas e pessoas físicas, após essa pandemia, será obrigada a se reinventar financeiramente, né? Que é onde eu falo que de todas as lives que eu estou fazendo, de todos os métodos que eu estou seguindo, é a hora que dá aquela batedeira que fala, meu Deus, né? Então, o que devemos fazer no seu modo de ver para manter a saúde da empresa e do nosso bolso? Bom, algumas coisas eu acho que são muito importantes, tá? Primeiro que assim, auxílio do governo é interessante? Sim, mas a gente está num momento que não dá para contar 100% com isso, porque tem muitas transições acontecendo, muita gente interferindo. Então, de manhã a gente tem uma notícia de que a gente vai ter um incentivo para empresa, para negócios, aí chega à noite esse incentivo já não existe mais. Então, é um excesso de informação. E aí, nesse aspecto, o quanto melhor e quanto mais a gente tiver se planejado, a gente tiver tido coragem de olhar para frente, melhor. Se reinventar, muitas vezes, não significa que o que você fazia antes não poderá ser feito mais. Não é isso. Mas a forma como era feito não vai poder ser feito mais. Esse é um momento de transição para todo mundo, para a forma de consumo. Né? A gente precisa fazer as pazes com a forma de consumo, com o consumo desenfreado, que muitas vezes a gente tem, com a sensação de que a gente precisa de algo que muitas vezes não precisava. Em termos de empresa, como pessoas, se reinventar vai ser necessário, e eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar existe mais algum produto que eu posso encaixar, que eu posso oferecer para as pessoas? Alguma outra forma? Porque agora, com essa mudança da forma de consumo, o que é valor para as pessoas também vai mudar. Então, é importante que a gente continue gerando valor. As compras vão acontecer mais pela internet, vão acontecer mais pelo delivery. É importante a gente olhar para o mercado, olhar para os acontecimentos do mundo, como o mundo está se movimentando, para a gente entender quais são as soluções que a gente pode construir. E diante disso, por exemplo, no seu caso, que você tem uma academia, presencialmente, as pessoas que gostam disso, que gostam de ter esse auxílio, de ter um personal, de estar num ambiente diferente, vai ser perfeito. Mas agora existe um segundo nicho de mercado no qual você com certeza pode se encaixar, que é a de aulas online. E aí provavelmente você vai cobrar um custo menor por esse produto, porque as pessoas vão se auto-auxiliar.
mas ao mesmo tempo é um novo produto, é uma nova fonte de renda para você. E aí você tem que criar marcos nesse novo produto para você avaliar o quanto as pessoas estão aderindo a ele, que tipo de dor você vai sanar com isso. Você vai sanar uma dor que é financeira, das pessoas que estão um pouco mais apertadas nesse momento pós-crise, por exemplo, mas elas ainda querem investir na saúde delas. Então, nada melhor do que a gente criar uma solução nesse sentido. Você é perfeitamente dotada de habilidade para fazer isso, né? Então, vamos criar esse infoproduto que a gente chama, né? Que é um produto, ele é virtual. Você está oferecendo uma coisa diferente do que você costumava oferecer e que pode gerar renda de uma outra forma e que você também vai estar ajudando as pessoas com um objetivo comum, deixando que elas vivam a vida mais equilibrada, de forma saudável e, inclusive, mantendo a imunidade nessa fase de tantas doenças e tudo mais. E a gente sabe que, inclusive, doenças decorrentes de estresse, doenças recorrentes de tensão, de nível de cortisol no corpo, enfim, 1000 coisas. Então, eu acho que essa parte de se reinventar é que outro tipo de coisa a gente pode oferecer dentro do que a gente já conhece. Eu acho que esse é o momento que faz a gente pensar fora da caixa. Poxa, se eu vendia brigadeiro no mercado, todos os dias eu ia lá e deixava uma caixinha de 50 brigadeiros para serem vendidos naquele dia. Eu não posso mais sair para levar essa caixa ao mercado, porque isso também não vai estar dentro das leis da Anvisa. Tudo bem. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso produzir do mesmo jeito, informar as pessoas e deixar na portaria do meu prédio separado, embaladinho perfeitamente, para cada um passar e pegar. Então, é sempre como a gente pode usar o que a gente já tem para construir outras soluções, né? Muitas vezes não quer dizer mudar radicalmente ou deixar de fazer uma coisa que você gosta ou uma coisa que você já fazia, mas é mudar a forma como fazia. E adicionar formas, não quer dizer parar com o que era feito antes, mas sim produzir outras formas, outras relações de consumo, e entendendo que daqui para frente o mundo vai funcionar de uma forma diferente mesmo, é natural, é importante, porque a gente tem que lidar melhor com o que a gente consome, com as coisas que a gente traz para dentro de casa, com as coisas que a gente traz para dentro do corpo. E tudo isso tem a ver com as questões psicológicas, porque o que a gente consome financeiramente também é um reflexo de como está psicologicamente. O consumo desenfreado, ele também vem para sanar uma dor interna que a gente tem e não sabe como extravasar. Então, muitas coisas acontecem em paralelo no que tange a finanças. E realmente agora, por isso até das lives todas que eu tenho feito, né? Porque eu estou tentando tirar o pessoal de pensar só na doença e tentar refletir um pouco o como fazer, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? Tá, eu vou ficar sem dinheiro, tá, mas eu vou ficar sentado aqui sem saber o que fazer? Né? Então, a ideia de pegar uma que trabalha uma coisa, a outra que trabalha outra, a outra que vai nos orientar de uma forma financeira, porque agora é hora da gente pensar e, às vezes, com o nervosismo, com o medo rondando a gente não consegue ver saída. Né? Falando, nossa, tá tudo perdido, eu vou passar fome e vai acontecer isso e aquilo na minha vida. Então, você entra naquele casulo de energias negativas que você não acha saída. Né? Então, a ideia é que seja 1 hora por dia para a pessoa que tiver interesse, ela vem nos assistir para poder parar de pensar só em coisas ruins. O problema está lá fora, né? Que vai ter esse problema econômico também, essa crise econômica, vai. Mas o que fazer para a gente achar juntos uma solução?
né? Você tem o seu conhecimento que você está passando para as pessoas, eu tenho os meus que eu estou passando para as pessoas, para ver se cada um vai juntando ali e acha, nossa, ela falou isso, falou aquilo, né? Eu tenho tido aí inúmeros feedbacks, gente que estava assistindo uma live, daí depois que acabou, falou assim, eu vou voltar a fazer minha comida. E já mandou foto, já mandou fazer cardápio, sabe? É uma opção de comida. Mas você já vê que, olha que interessante, já está dando luz aí para as pessoas, né? É perfeito isso porque a gente deixa de assumir uma postura passiva, né? Porque nesse momento, uma coisa que acontece muito é, ok, o problema está lá fora, então eu vou esperar tudo passar para eu fazer alguma coisa. Não é por aí. Nós não estamos passivos nessa situação porque em algum momento ela vai interferir na nossa vida, né? Então, a gente precisa ter uma postura ativa. Antes do problema chegar, a gente tem que construir uma solução, a gente tem que saber que ele está vindo. Para a gente saber que ele está vindo, a gente tem que olhar. A gente tem que ser honesto, pôr as coisas na ponta do lápis, encontrar soluções. E é muito mais fácil a gente construir uma solução antes do problema efetivamente chegar, porque aí a nossa carga emocional não vai estar toda direcionada para aquilo, entendeu? A gente vai conseguir olhar coisas de uma forma diferente, de uma forma mais leve. E o que eu acho que particularmente é muito importante, esse é o diferencial de tratar o financeiro, não de tratar ele com o peso, porque é uma coisa muito importante, mas assim, de tratar ele como uma coisa natural. Faz parte da vida eu ter que olhar para as minhas finanças. Eu tenho que ter controle daquilo que eu estou fazendo. Porque a gente já não consegue controlar o que está lá fora, a gente não consegue controlar muito efetivamente o que o governo faz. Então, a gente depende de ter uma postura ativa em relação a isso e não passiva, não esperar as coisas acontecerem para tomar uma atitude. Eu vou só pegar o carregador aqui, mas pode continuar falando que eu vou continuar online. Mas só pegando isso que você estava falando aí, porque às vezes, muitas vezes assim, a gente fica nessas horas falando, nossa, por que que eu não me programei? Né? Olha o fulano ele tá de boa, ele tá tranquilo, que raiva que dá. Só que assim, a gente não vê que a pessoa, ela teve a disciplina, né, de fazer todo esse processo de planejamento, de olhar sem medo, né? E se organizando. Agora, quem nunca fez nada, agora é a hora de aproveitar o tempo que está tendo, né? Para poder parar e observar mesmo, ver aonde que dá para fazer, o que que não dá para fazer. Tem o Solon tá falando aqui, Fê, ó. O que você acha de qualidade através de cursos online gratuitos, Sebrae, Fiesp, FGV, de se qualificar, né? De usar agora esse tempo que a gente tem em casa para ir se qualificando para quando tudo isso passar, a gente tenha a pessoa que não tem uma atividade saiba por onde começar. O que você acha desses cursos? Bom, eu acho isso perfeito, isso é ideal. A gente tem muitos recursos agora. A GV, inclusive, tem disponibilizado muitas coisas gratuitas, como o Solon falou mesmo. Eu acho que vale tudo, vale curso de inglês, vale curso de coisas que a gente gostaria de fazer e nunca fez. Porque nesse momento, de alguma forma ou de outra, está todo mundo também tentando se ajudar. E isso é importante até mesmo para as instituições de ensino, porque elas também precisam ser lembradas. Existe uma questão de posicionamento de marca, existe uma questão de que depois que tudo isso passar, os negócios vão precisar continuar existindo. Para isso, as pessoas têm que consumir. E consumir educação, nada mais interessante, porque a gente está se qualificando, a gente está buscando outras formas de se manter ativo nesse meio de incertezas, né? Então, o que a gente pode controlar? A gente pode controlar o que a gente conhece, o que a gente sabe e como a gente vai ser melhor nesse processo todo, porque essa é a chave no final das contas, né?
Dizia a minha avózinha que Deus a tenha, já ela sempre falava que a educação, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Então, assim, é aproveitar mesmo. Eu vejo, conheço muitas mulheres, principalmente a maior parte das mulheres, que elas nunca nem trabalharam, não tem nenhuma uma carteira de trabalho, e que chega numa hora dessa fica desesperado, né? Porque não sabe nem o que fazer. Então, fica, nossa, o que eu posso fazer para melhorar, para ajudar na renda de casa agora? Então, esses cursos que vocês comentaram aí é uma boa ideia, por conta até de você, opa, eu gostei disso, ou eu não gostei disso, né? Não, isso aqui não é uma coisa que eu vá buscar ou vá procurar saber mais. Então, é interessante para ir norteando isso também, né? Com certeza. Vi, me dá um segundinho, vai lendo a próxima pergunta que eu preciso pegar o carregador, que senão vai cair aqui imediatamente. Rapidinho. Tá. Então, a próxima pergunta que eu vou fazer para a Fernanda é: a maioria das pessoas, elas passarão por medidas como renegociação de dívidas, né? Como devemos proceder neste momento? Né? Então, se ela pode nos ajudar, isso tem alguns estados, né, que a CEMIG ela está avisando que não vai cortar agora. Os juros da CEMIG ele é muito baixo, então esse dá para segurar um pouquinho. Mas o condomínio não dá, porque o condomínio está todo mundo dentro de casa e está todo mundo gastando energia, gás e tudo. São coisas que não dá para deixar. Você ouviu a minha pergunta, Fê? Ouvi sim. Você pode nos ajudar nesse sentido? Sim, algumas coisas que eu acho que são interessantes, que são importantes. Volta até num ponto que a gente já citou. A gente tem que saber aquilo que a gente gasta, para a gente conseguir encontrar uma melhor forma, para entender o que eu posso negociar. Aonde estão essas melhores formas de negociação. Então, por exemplo, no caso de Minas Gerais, que a CEMIG tem essa força maior, é uma opção, com certeza. Mas é importante a gente entender um pouquinho de todo o contexto, da gente saber aonde estão os nossos maiores gastos, quais deles são imprescindíveis ou não para a manutenção de alguma coisa. Porque é aí que a gente tem que saber. Aí que a gente vai conseguir olhar melhor e saber, bom, eu tenho que pedir um empréstimo no banco, ou eu posso só casar essa conta nesse momento, porque daqui 2 meses eu vou conseguir me receber e aí pagar isso daqui que eu deixei para trás intencionalmente. Por quê? Existe uma diferença muito grande de você ser inadimplente porque você não se programou, mas existe, e a diferença do que você se programou, mas você tem consciência de que você não pode gastar aquele dinheiro porque ele vai ser necessário, por exemplo, com alimentação, ele é necessário com saúde. Então, assim, e aí você toma uma decisão diante daquilo que você tem ali, daquela sua realidade. Porque a intenção não é criar um mundo ideal para todo mundo e de repente está todo mundo planilhando as coisas e perfeitamente bem na vida financeira. A questão é muito de você ter noção daquilo que você gasta, para até você saber aonde você vai segurar, o que você pode não pagar, o que não vai dar um problema para você depois, entendeu? Então isso é muito importante, porque a gente só consegue tomar essa decisão se a gente souber no que a gente gasta, aonde estão os nossos maiores gastos, entendeu? E aí, por conta disso que eu acho que volta um pouquinho no que a gente já tinha falado, porque é a partir desse conhecimento que a gente pode tomar essa decisão. Inclusive, é uma coisa que eu aprendi com meu pai, e é uma lei básica de administração. As decisões, elas têm tempo limitado. Não quer dizer que você tomou a decisão de não pagar aquela conta hoje, que você vai para sempre não pagar aquela conta. Quer dizer que naquele momento era o melhor que você podia fazer dentro da sua realidade. E por que é importante ter consciência disso? Porque a gente não é uma vítima da situação.
A gente está escolhendo, a gente está direcionando o nosso caminho a partir daí. Então, novamente, é uma posição ativa. Eu não estou esperando. Quando chegar no momento, eu espero que não chegue, mas se chegar no momento que eu não vou conseguir pagar todas as minhas contas, mas qual eu posso não pagar que ela vai ser menos prejudicial? É uma decisão consciente, não é o desespero que te levou àquilo. Então, isso é muito importante. Isso que vai diferenciar a situação. Legal. Ô, Fê, nosso tempo está acabando. A gente tem aí 3 minutinhos e pouquinho, mas criar uma nova loja virtual no Mercado Livre e vender pode ser uma solução agora? Pode ser uma solução. Inclusive, tem uma plataforma que eu não sei se vocês conhecem, que chama WooCommerce. A WooCommerce, ela é inclusive, ela é do WordPress. Então, é uma plataforma de e-commerce que você consegue construir mais rapidamente e com custo infinitamente melhor. É uma solução perfeitamente factível, porque, por exemplo, o Mercado Livre, ele também vai depender um pouquinho da sua forma da sua autoridade dentro da plataforma. Então, eu acho que estudar o WooCommerce é uma opção legal também. Escreve W-O-O-Commerce. Depois eu passo para você, quem tiver... Peraí, como que é? W, eu vou escrever aqui, ó, W... 2 Os... Ah, C-O-M-M-E-R-C-E. R? C-E. Eu vou mandar para você... Assim? Oi? É assim? Ó. Ô, Fê, deve aparecer que chegou mais uma... Ah, tá, é o commerce, não o commerce. Beleza. A Larinha, financeiras e bancos estão prorrogando os vencimentos de financiamento de veículos. Boa ideia também de ligar para poder negociar isso também, né? Exato. Entra no que eu falei aquela hora da gente ter uma posição menos passiva. A gente só sabe isso se a gente vai atrás da informação. A gente só sabe isso se a gente tem uma postura ativa, se a gente vai atrás, se a gente se movimenta. Então, é muito importante estar ligado nas notícias, no que acontece, sem o desespero, sem tirar o excesso de emoção daquilo. Realmente planejar, olhar o que pode ser feito, né? Então, tudo isso, tem vários movimentos acontecendo, que é importante a gente saber o que vai ser importante para nós, o que faz parte da nossa realidade, para a gente conseguir construir um plano de ação com base nisso. Porque, no final das contas, o financeiro é isso, um plano de ação. E até muito importante, bem lembrado, o imposto de renda de pessoa física, agora em abril. É um momento importante também que todo mundo tem que olhar, que faz parte do que é difícil no financeiro, mas não deixem de fazer isso. É muito importante para a gente se organizar também e para a gente se organizar para o próximo ano. Vai acabar nosso tempo. Eu tenho 30 segundos para te agradecer e por tudo. O João Bosco prolongar a entrevista, mas não dá. Quem sabe a gente não monte de novo uma repescagem aí para a gente trazer outras formas de ver as coisas aí. E eu agradeço de coração. Beijo no seu coração, viu? Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau, Fê. Tchau.